Gente, hoje eu tô muito feliz, porque eu tô com duas meninas, né, que eu gosto muito. Eu costumo dizer que elas poderiam ser minhas filhas pela idade delas, né? E se elas fossem, eu já teria netos, inclusive. Mas vocês já sabem do meu problema, né? Eu quero ser avó. Mas vamos lá. Hoje eu trouxe a Linda. Ela tem um nome bonito, é Linda Rojas. É um nome espanhol, chileno. E a Espanhol, minha Roberta família é chilena. Pérez, que também é espanhol, Pérez, né, Roberta? Espanhol, A com gente está aqui certeza. num Super clã espanhol. de latinas, né? Que eu sou Del Moral, né? Também é espanhol. Ou seja, vamos falar muito. Joabo para Me caramba! incomodou. Não hablo nada, mas vamos lá. Então, eu trouxe as meninas porque elas têm uma experiência diferente da minha para contar. Elas também tiveram câncer de mama e elas ressignificaram a carreira delas depois do câncer. E eu acho que esse é um assunto muito legal para a gente trazer aqui no canal. Como eu até tenho essa experiência meio torta, né? Eu sou muito mais velha, eu acabei me aposentando e fazendo isso que eu faço agora, que também não deixa de ser a minha nova carreira. Mas vocês têm uma coisa mais interessante para contar, né, dessa mudança. Então, eu queria que vocês duas se apresentassem, contassem um pouquinho da história de vocês com o câncer, e aí a gente vai entrar nesse papo que eu acho que vai ajudar muita gente que está assistindo a gente. Quem começa? Linda? Vamos lá. Vamos lá. Bom, obrigada, Ju, pela oportunidade de estar aqui de falar com o seu público, com as pessoas que te admiram tanto. Eu também te admiro muito, principalmente por esse canal que você criou. É realmente assim um exemplo para muita gente. E, bom, meu nome é Linda Rojas, eu criei Uma Linda Janela, então sigam o Instagram também. É uma oportunidade esse canal, né, de ter uma linda janela, de falar da minha história. Minha história está também associada ao câncer de mama, né? Eu tive dois cânceres, na verdade, um câncer com 24 anos e uma recidiva aos 29. Então, são cânceres assim antes dos 30, né? Dois. E bem no momento onde muita coisa acontece na nossa vida, onde muitos pilares estão sendo colocados, inclusive o profissional, as escolhas de carreira. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente falar nesse sentido, porque foi um lapso bem importante da minha vida. Muito bem. E você, Rô? Bom, eu sou a Roberta Pérez, sou a fundadora do portal Vai Por Mim. Hoje é um portal de acolhimento e informação responsável, né? Hoje eu atuo com educação em saúde, né? Porque eu sou profissional da saúde, então mais para frente aí eu conto um pouco da minha história. E no Instagram Vai Por Mim Oficial, eu abri as minhas redes sociais para contar que eu estava viva, depois de um diagnóstico de câncer, porque automaticamente as pessoas acabam te velando, te sentenciando. Então, eu queria mostrar um pouco da vida depois do diagnóstico. E é mais ou menos isso que eu faço até hoje, né? Eu falo sobre vida. Hoje eu já não falo mais sobre câncer, já fazem 6 anos, eu tive câncer em 2016, mas eu falo como o câncer afetou a minha vida, e eu acho que dificilmente, né? Em nenhuma de nós, em situações diferentes, eu tive uma vez, a Linda duas, e a Ju tem metástase, então convive com isso até hoje, mas o câncer marca de uma forma meio que definitiva a nossa história, né? Então, hoje eu conto um pouco da minha vida depois do câncer, das minhas relações, do meu trabalho, mas, Ju, obrigada chamar para participar do seu canal. Eu até falei nas redes sociais, um canal deste tamanho, com duplo sentido e tudo mais, porque eu sei como as pessoas recebem o diagnóstico e procuram na internet, e eu já ouvi tantos relatos. Sempre, quando entram em contato comigo, falam, que eu vi o vídeo da Jussara. Então, com certeza é um canal muito importante para os pacientes. E você falou, de um jeito meio torto, você fez também uma transição de carreira, né? Sim, Não, sim. não pode falar que é de forma torta, porque você está realizando seus sonhos, você sempre quis ser comunicador. E realmente eu fico muito feliz, né? Meu canal eu gosto muito dele e realmente ele alcança muita gente me dá esse feedback. E por isso que eu trouxe vocês, que eu acho muito importante a gente falar sobre esses assuntos,
o canal não se resume a falar só de metástases, é de falar mesmo da vida, né? E vida é trabalho, vida é ter filho, e é por isso que nós vamos fazer 2 vídeos no canal. A gente vai fazer esse primeiro de transição de carreira, e a gente vai falar também de gravidez após o câncer, que vocês também têm essa experiência, então vão ser 2 vídeos muito importantes aqui no canal, então obrigada por vocês terem vindo. Então vamos começar, né? O que levou vocês, né, a querer mudar de carreira, né? Depois do câncer, falar, não, agora eu não quero mais ser o que eu era, eu quero fazer outra coisa da minha vida profissional. Quem começa? Vamos trocando. Ah. Eu acho que a gente, depois do câncer, a gente passa por um chacoalhão, né, na nossa vida, assim, para tudo. Então, a vida fala assim, e aí, acorda que, assim, a vida tá acontecendo, né? Inclusive durante o câncer, não é só depois do câncer, né? Então, aí você olha para a vida e fala assim, isso daqui não tá legal na minha vida, por que eu tô fazendo isso até agora, né? Em vários sentidos, em vários aspectos. E o profissional, eu acho que é um muito falado, muito típico, né, do paciente, que ele se veja no profissional e fale, para que eu estou continuando aqui? Ou é assim que eu gostaria de continuar trabalhando, não? E aí foi isso que aconteceu comigo. Na verdade, eu dei um passo atrás primeiro, eu era headhunter, eu fazia recrutamento internacional, e eu falei assim, preciso ir para um lugar mais calmo, então fui para uma área cultural, para a Casa de Rui Barbosa, e esse tempo na Casa de Rui Barbosa foi fundamental para eu dar um outro passo que ia até me botar um pouco mais lá na frente. Então eu dei um passo para trás para dar, acho que uns 2 ou vários para frente. E foi muito intrínseco, assim, foi natural, foi rolando. Eu deixei o universo e trabalhando, que às vezes a gente pode botar um bloqueio. Então, isso eu acho que é legal de anotar, que às vezes a gente não se dá a oportunidade, né? A gente logo por medo, por insegurança, por várias questões, a gente fala, epa, não vou continuar fazendo isso. E eu não, falei, deixa rolar, vamos deixar acontecer. E aí hoje eu estou aqui trabalhando com a causa que eu amo, trabalhando assim, eu acho que é o trabalho que eu mais me desenvolvi em várias habilidades, assim, em vários aspectos também. Então, estou muito satisfeita em todos os sentidos. Então, depois do câncer, que delícia a gente se realizar profissionalmente. Eu vou deixar a Roberta falar e eu quero falar alguma coisa sobre isso para pegar um gancho para uma próxima pergunta. E você, Rô? Eu sou fisioterapeuta, acho que desde os meus 19 anos eu queria trabalhar onde eu estava trabalhando quando eu recebi o diagnóstico, então eu era bem workaholic, o trabalho é um pedaço muito importante de mim, então, sei lá, com 19, 20 anos eu conheci meu marido e eu falava, se for para atrapalhar minha carreira, tchau, porque eu era muito focada, eu sempre soube o que eu queria, e eu dediquei toda a minha vida para estar onde eu estava. Então, eu estava no ápice da minha carreira, trabalhando no lugar que eu queria depois de fazer uma residência na área hospitalar, né? Então, eu sou fisioterapeuta com especialização na área hospitalar, trabalhava num dos maiores hospitais aqui em São Paulo, referência, já estava procurando um doutorado, apresentando um trabalho científico e deixei, assim, super minha saúde de lado e, de repente, descobri o câncer. Eu super senti medo de morrer, assim, na hora. Eu trabalhava na linha final do cuidado da saúde, eu trabalhava numa UTI, então eu tinha uma visão diferente, né, sobre doença, eu tinha um medo diferente, porque eu sempre vi as pessoas num estado de saúde muito grave. Então, quando eu ouvi falar de câncer, eu associei a uma sentença, né? Eu tinha essa visão retrógrada de câncer, achei que ia morrer, e acho que uma das primeiras coisas que me passou na cabeça foi, cara, o que eu fiz da minha vida, sabe? Eu só trabalhei e eu não estava feliz, eu estava realizada, mas eu não estava satisfeita. Então, acho que o primeiro ponto da minha transição de carreira foi saber o que eu não queria. De imediato, quando eu me afastei, eu tive que me afastar porque o trabalho no hospital é insalubre, então eu tive, para fazer o tratamento, eu tive que me afastar. Aí eu já sabia o que eu não queria. Eu não queria a minha vida, essa vida de hospital, de plantão,
de virar à noite, de trabalhar em mil lugares, de ter uma carga emocional e uma carga de trabalho muito alta. Então, eu decidi que eu já não queria isso, mas eu não sabia ser outra coisa. Então, para mim, o câncer foi um convite, bem torto, né? Porque eu não queria que fosse dessa forma, mas para eu tentar me descobrir, assim, sabe? Eu sempre fui a Roberta fisioterapeuta e naquele momento eu era a Roberta só. Então, foi uma jornada muito difícil de descobrir o que eu queria ser. Foram muitos os caminhos, eu resgatei sonho antigo, fui fazer vestibular para medicina, eu fui tentando me descobrir. Se achar. Me achar, enquanto, sem pretensão, eu compartilhava a minha jornada na internet. Em 2016, o Instagram não era o que ele é hoje, então eu não tinha nenhuma pretensão nas redes sociais, e foi tomando uma proporção grande. Então, ao contrário da Linda, que eu acho que ela jogou assim para o universo, ela foi pegando ali, a Linda é muito perspicaz assim nisso. Eu estava cavucando, tentando arranjar um jeito de me descobrir, de descobrir qual era o meu caminho, enquanto a vida estava ali me mostrando, sabe? Olha, esse caminho te faz feliz, você gosta, você está ajudando as pessoas. Então, demorou muito tempo e 2 formações de yoga eu fiz, pós-graduação e tudo mais. Amo essa área, mas fui me encontrar no empreendedorismo social. Foi a vida que me jogou para isso, mas acho que eu precisei desses anos todos para saber o que eu queria e o que eu não queria, sabe? Então, é muito de autoconhecimento e de descoberta, de se jogar e viver. Eu quero pegar esse gancho, porque o que eu vejo, eu participo ainda, né? Eu participo não, mas eu fico de olho em muitos grupos de Facebook que tem as pessoas com câncer. Esses grupos, eles me dão muita ideia das minhas pautas, porque a gente vê muita coisa Sim. que se fala, muita besteira, muita informação errada. Então, isso também é um lugar que eu vou buscar para fazer o meu conteúdo, né? E eu vejo muito entre as mulheres que teve câncer, que na minha opinião, gente, eu respeito a opinião dos outros, né? Mas a maioria quer se aposentar, né? Eu vejo, então elas correm porque elas precisam, porque é meu direito e não sei o quê. E eu penso um pouco mais a fundo nessa questão da aposentadoria. Vamos supor, vocês são jovens demais para se aposentar, né? Vocês têm uma vida pela frente e uma aposentadoria por invalidez impede que a gente trabalhe, embora a gente saiba que muita gente trabalha, mas, né, oficialmente não se pode trabalhar. E aí eu fico pensando, claro, cada caso é um caso, as meninas da idade de vocês que têm metástase vivem uma outra realidade, mas enfim, vocês estão em remissão, então a minha vontade é falar para todo mundo, não se aposenta, você tem uma vida inteira pela frente, você tem muita coisa para fazer na tua vida, sabe? Eu sei que cada caso é um caso, né? A gente tem que entender também que tem gente que precisa muito, porque não consegue voltar para o mercado, mas assim, a gente está falando, generalizando aqui, né? E eu queria saber qual a importância do trabalho para vocês. Eu achei o máximo, Ju, desculpa Não, interromper. tudo bem. Eu queria só saber isso, né? O que é o trabalho para vocês, principalmente depois que vocês tiveram câncer? E pode falar o que você ia falar, Linda. Eu também queria comentar esse ponto, porque quando a gente fala de transição de carreira depois da doença, a gente sempre acha que é tudo muito fácil ou que é muito até irracional, mais emocional. Então, agora eu vou viver a vida do jeito que tem que ser. E não, a gente continua tendo responsabilidades, né? Então, assim, as pessoas acham que, vou sair do meu trabalho e pronto. Não quero mais trabalhar e pronto, porque eu acabei de passar por uma doença dessa. Mas não é bem assim, né? Os outros aspectos da vida continuam e a gente tem essa responsabilidade sobre elas, né? Então, eu acho que é importante a gente primeiro fazer uma reconfiguração no nosso próprio trabalho.
eu não estou satisfeita aqui, eu saí de licença, ainda não estava satisfeita, voltei e não estou satisfeita. Fala com o seu gestor, o que eu posso mudar aqui dentro? Como que eu posso empreender aqui dentro, né? O que eu posso acrescentar? Como que eu posso ter um plano de carreira dentro dessa empresa ou mudar de setor? Então, procurar soluções primeiro onde você está, para depois você ver, assim, realmente aqui não está rolando e ir por um outro. Mas eu acho que esse é um ponto importante que você citou, assim, das pessoas quererem a facilidade de, tipo, agora eu não quero mais o esforço, me esforçar para nada, porque eu já passei por algo muito grande. E a vida não é um conto de fadas, então não é isso que acontece. Então, o que eu acho, linda, meninas, né, é que as pessoas, a gente quer desmistificar essa vida de paciente, e essas pessoas que acabam se enterrando, mesmo estando boas, querendo se aposentar, tudo bem, tem que querer a facilidade, claro, sempre respeitando que cada história é uma história, cada necessidade é uma necessidade, mas falando no geral, e de ficar vivendo esse câncer o resto da vida, né? Eu tenho metástase, tudo bem, tenho uma condição muito boa de saúde, graças a Deus, né? E eu faço o meu trabalho, que é mais alternativo no meu caso, né? Não tenho uma obrigação, eu já tenho uma renda, é diferente, para mim é mais fácil, então por isso que eu quis trazer para vocês. Então, no início da vida de vocês, filho pequeno, casamento, eu já é uma história diferente. E como é legal, né, a gente ter câncer e continuar e voltar à vida com tudo, né? A gente não precisa esquecer dele, nem pode, nem consegue, mas a gente voltar, né, à vida. Então, eu queria muito incentivar as mulheres a trabalharem, né? Olha aí, algumas vão me xingar, mas eu acho que é isso. Eu acho que eu são acho, dois. assim, o que a gente está fazendo aqui é trazer uma motivação. Ai, desculpa, linda. Não. Que são realmente, eu acho que podem nortear aí quem está passando por isso. Acho que o primeiro é entender que a vida ela vai ter que continuar e o trabalho só não é uma parte importante, a renda, mas ele dá energia, ele faz a gente ter uma motivação ali no dia a dia. Então, a gente se sentir útil é parte importante, inclusive, do tratamento. A gente precisa se sentir útil para a sociedade, isso faz bem. Então, esse é um ponto importante. E eu super entendo isso que você falou que te incomoda, Ju, porque fazer autoconhecimento dá trabalho, mexe lá com a gente. Então, eu já vou aí para o que a Linda falou, que eu acho que, resumindo de uma forma bem clara, é assim, nem sempre, às vezes o que não te agrada no teu trabalho é o trabalho, ou é o salário, daí você muda de um trabalho para o outro. Às vezes é a área do seu trabalho, então você tenta mudar a área do seu trabalho dentro da mesma empresa. Às vezes, sim, é a profissão, e daí você precisa fazer uma transição de carreira, mas você pode fazer uma transição dentro do seu próprio trabalho, você pode mudar de um trabalho para o outro. O importante é a gente entender o que me incomoda, é o salário, é a carga horária, ou é o que eu faço. Precisa entender o que no trabalho não está te motivando e fazer essa transição de uma forma consciente e elaborada, porque a gente não pode trocar o certo pelo duvidoso, né? Eu mesma falei que foram anos tentando, que eu estava afastada, mas que eu aproveitei esse tempo para tentar descobrir o que eu queria fazer. E eu fiz isso com planejamento, inclusive financeiro. Mas eu nem sabia se eu queria, o que eu queria era sair do hospital ou se eu queria largar a fisioterapia. Hoje eu tenho um entendimento que eu só faço o que eu faço porque eu sou fisioterapeuta. Então, eu não abandonei a minha profissão, eu mudei a área. Hoje eu não trabalho na área hospitalar, eu trabalho na área de educação e saúde. Só que isso, exige um pouquinho ali de dedicação para a gente se conhecer e conhecer o que é melhor para a gente. Então, vai muito disso, mas acho que o trabalho enobrece, o trabalho ele é parte importante do tratamento, porque tem a ver com autoestima, a gente se sentir autossuficiente. Então, aí para as pessoas que pensam em eu acho, se aposentar, repensa, porque pensa no trabalho como, né, com esse lado positivo. E dá uma certa rotina boa, não aquela rotina de hospital, né?
E Ju, eu acho que assim também para falar realmente concretamente depois da gente elucidar as pessoas, né, que não é tudo conto de fadas, mas quando a transição de carreira acontece, é maravilhoso a gente poder ter um outro lado acontecendo. Acabou o câncer, você teve coragem, que eu acho que a gente fica corajoso, né? Então assim, nem que você, me reinventei na minha área. Nossa, parece que eu tô em outro trabalho de tão legal que eu modifiquei os padrões, as funções, então eu conversei, tudo melhorou, ou realmente eu fui para uma outra área que é isso que me encanta, gente, porque às vezes, né, em qualquer idade, né, não só novo, mais velho, às vezes você fica muito acomodado e fala, eu escolhi isso para fazer e vou fazer só isso. Não, hoje em dia a gente tem acesso a fazer milhões de coisas, milhões não, mas assim, talvez uns Muitas 3, coisas. 4 coisas, assim, sendo bem otimista, numa vida, né? As pessoas podem ter mais de uma carreira numa vida, as pessoas podem ter muitas experiências de trabalho nessa vida, então, assim, se arrisquem sim, mas com consciência, sem se iludir, sem botar os pés pelas mãos e sem ir pelos outros. Vai A gente sentir. vem de gerações, que era muito isso, assim, você escolhe uma profissão e uma carreira e você vai seguir por isso o resto da vida, né? Que senão os nossos pais iam brigar. Então, acho que a gente já pode quebrar um pouquinho isso hoje no mundo que a gente está vivendo, que a gente vê que existem outros caminhos, existem pessoas que se reinventam mesmo. Eu conheço médicos que largaram tudo para seguir a gastronomia. Então, tem exemplos drásticos e eu vejo pessoas que, tipo, na verdade, eu abandonei um cargo de gestão ou de chefia porque eu queria uma vida que eu tivesse mais tempo para cuidar de mim, do meu estilo de vida, porque isso é importante. É uma das coisas, inclusive, que faz com que eu selecione os meus trabalhos. Eu tenho tempo para me cuidar, né? Porque antes eu não tinha. Então, eu falei isso, inclusive, nas minhas redes sociais. Eu não permito que o trabalho passe por cima do cuidado com a minha saúde. Então, um paciente de câncer, ele vê a vida com outra perspectiva. Então, às vezes é isso, diminuir uma carga horária, escolher um trabalho diferente já dá uma energia nova, né? Mas o que a Linda falou é isso, com responsabilidade, sem se iludir. Eu sempre digo assim, eu amo o meu trabalho, mas sempre tem algumas tarefas do trabalho que é chato, né? Tipo, putz, agora eu tenho que fazer aquela tarefa. Trabalhar é chato, né? Legal era muita coisa. Eu gosto de trabalhar, gente. Eu quero dizer... Eu amo trabalhar, mas, por exemplo, às vezes... A gente deveria trabalhar só na hora que está com vontade, né? Mas não é assim, a vida não é assim, né? A gente tem que... Então, para mim, isso gera disciplina, né? E disciplina é importante na vida. Disciplina é importante na vida, né? O trabalho da Sabem disciplina. que quando eu voltei do meu primeiro tratamento, eu era funcionária pública, né, federal, e eles me estavam oferecendo uma pós-graduação. Bom, o que eu mais queria quando eu voltei do tratamento era voltar à minha vida normal, mas ter um tempo para mim e tal. Não, eu fui lá e fiz a pós-graduação, porque eu queria muito sentir essa vida voltando ao normal. E a faculdade era longe da minha casa, era muito longe da minha casa e do meu trabalho. Então, eu trabalhava meio período, né, que eu era funcionária pública. Então, de manhã eu cuidava das minhas coisas, dos meus filhos, da minha casa, tudo na correria. À tarde eu trabalhava e depois eu ia para a pós-graduação. Eu não era todo dia, acho que era 2 vezes por semana. E eu ia para a pós-graduação lá na Casa do Chapéu, longe pra caramba, porque aqui em São Paulo tudo é muito longe, né? Mas eu chegava em casa feliz, porque eu tinha voltado a ter uma vida normal, sabe? Exato. Então, eu também fui assim. Rapidinho, Ju, eu tenho um ponto importante que eu discuti várias vezes com o meu terapeuta, porque quando eu disse que eu não queria mais seguir a área hospitalar, eu falava muito assim, eu não quero mais trabalhar final de semana, feriado, porque a carga de hospital, né, profissional da saúde, trabalho o tempo inteiro. Aí eu falava, não, eu não quero. Daí, quando passou o tempo, eu comecei a atuar com empreendedorismo social, como influenciadora, ou com aula de yoga. Algumas vezes eu também dava aula no feriado ou no sábado, porque eu queria. Daí meu terapeuta falava assim para mim,
Mas você vê que interessante, você dizia que você não queria trabalhar aos finais de semana e agora você está trabalhando aos finais de semana. Então, é muito o ponto de vista. Trabalhar aos finais de semana com algo que me dá prazer e me dá qualidade de vida é uma coisa. Agora, ter uma vida louca do jeito que eu tinha é outra. Então, são muitos os pontos que a gente precisa ver para analisar se o problema é o trabalho, é a carreira, é o salário. Tem gente que só está descontente com o salário, sabe? Trabalha demais. São muitos os pontos que a gente tem que prestar atenção para ver o que agrada a gente na pessoa nova que a gente se torna depois do diagnóstico. Agora, eu acho que é legal também a gente dar dica prática, né? Já que a gente passou por isso, inclusive a Jussara que fala que não, mas assim, é uma super experiência essa, né, que se passou. Eu acho que eu falaria, assim, para você que quer mudar isso que tá te incomodando há tanto tempo, isso que não tá te fazendo mais feliz e que não faz mais sentido, assim, faz tudo o que você tiver que fazer, mesmo os testes, né? Não é de uma hora para outra que você vai ir para o trabalho dos seus sonhos, você vai estar totalmente realizado na área profissional. Você vai ter que ir descobrindo, né? Às vezes não, mas assim, na dúvida, faz tudo com excelência. Assim, tudo que... vou fazer um brigadeiro. Faz com excelência, procura os ingredientes bons, investe, faz uma planilha, faz tudo de forma muito profissional. Nada assim, vou fazer isso de hobby. Faz de hobby, mas na via das dúvidas, faz de forma profissional. Então, faz um panfleto legal, que a sua comunicação seja boa, vê seu público-alvo, vê quanto você tem para investir, planifica, né, essa questão financeira. Leva a sério. Leva a sério, faça tudo com muita responsabilidade e excelência. Nossa, era isso que eu ia pedir para vocês, darem essas dicas que foram dadas. Eu tenho uma dica. Peraí que eu já vou passar para você. Então, a minha dica, a Linda deu a dela, eu vou dar a minha, né? Eu acho que, na verdade, trabalhar no que a gente gosta não é trabalho, né? Eu sei que não tem essa facilidade da gente... alguém que estiver assistindo agora pode falar assim, mas está muito elitista isso, né? Então, uma é fisioterapeuta, a outra era funcionária pública, então tinha a vidinha garantida, né? Não é mandada embora, esse tipo de coisa. Eu não, sou o exemplo de que não. Eu me tratei então... pelo SUS, primeira vez, eu me formei na faculdade careca, então passando por tudo isso, e então eu introduzi o que eu estudei no que eu faço agora, então tudo que eu estudei de relações internacionais, que foi assim, durante o tratamento eu consegui introduzir, que eu decidi introduzir no que eu faço hoje. Então, assim, é só a gente Então eu gostei pegar. muito do exemplo que você deu, né? Então, você vai fazer brigadeiro. Então, a gente não está falando só em coisas elitistas, né? A gente está falando que, às vezes, a gente sai do tratamento, tem muita empregada doméstica, tem muita gente de tudo quanto é área, né? Porque eu vejo muito isso nos grupos. Então, que a gente pode, sim, mas fazer isso com excelência, né? Então, assim, meu recadinho é esse também. Roberta, seu último recadinho. O meu recado é paciência e planejamento. Independente de qual área, eu acho que a gente precisa ter muito certo daquilo que a gente não quer. Então, aquilo que eu falei, se é a minha profissão, o meu trabalho, se é meu salário, a gente tem que saber o que a gente não quer. E fazer um planejamento, eu sei que não é fácil, mas assim, uma reservinha ali, vai dando uma economizada, porque esse processo de transição não é eu largo o emprego e consigo outro. Você tem, como diz, é um processo, é uma transição. Então, que você faça esse planejamento, inclusive financeiro, tentando guardar ali uma reserva para que você invista num curso, numa outra formação, ou investir no brigadeiro que a Linda falou, investir no panfleto, mas você vai precisar de uma reserva. Não aposte tudo acabou o tratamento, já sai investindo tudo também, pelo amor de Deus, porque a gente vai mudando, a gente sai do tratamento muito imediatista, eu quero as coisas. Então, vai entendendo que é um processo, tenha paciência e se planeje. Esses são as minhas dicas. Ai, meninas, amei. Eu ficaria aqui horas conversando, né? Mas a gente vai ter um outro papo, que a gente vai falar também uma coisa que acho que vai interessar muito. Eu espero que todo mundo tenha gostado, que tenha comentários, que a gente pode conversar. As meninas, a gente vai deixar as redes sociais delas aqui também, né? Vão seguir as meninas, elas sempre trazem conteúdos muito legais. E elas são minhas filhonas, gente. Eu tenho o maior orgulho dessas meninas. E a gente se vê semana que vem,
né, com outro vídeo delas e falando de maternidade. Obrigada, meninas. Compartilhem este vídeo, se inscrevam no canal e a gente volta segunda-feira. E botem comentários para eu ver também, conseguir responder. A gente responde. Um beijo. Obrigada, Ju. Eu que agradeço.